cristalino se encheu de luz, minha mente preguiçosa acordou. Cristalino se encheu de luz, minha mente preguiçosa acordou. Cristalino é como eu vejo as cores do mundo, é como eu vejo. Oh, cristalino é como eu vejo as cores do mundo. Bom dia, juventude. Muito nos alegra recebê-los e recebê-las aqui nesse território liberto do latifúndio, né? Aqui nós estamos, como Ferraz diz, no maior assentamento do Rio Grande do Sul, é produto da luta pela terra. Quero já saudar aqui as companheiras da Cooperave, que são assentadas aqui, é uma das cooperativas locais, né? Certamente vocês vão ouvir falar bastante dessa cooperativa, nesse trajeto hoje, né? E o IJC, então, é uma escola formal, ela é reconhecida pelo Conselho Estadual de Educação, mas ela funciona um pouquinho diferente, porque aqui nós combinamos escolarização, formação humana e política e formação técnica. Então são três dimensões, né, que o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, desenvolveu na sua trajetória em vistas da formação dos assentados e assentadas da reforma agrária e da sua juventude. Vocês observem que essa estrutura é uma estrutura nova, porque nós saímos de Veranópolis em 2020, começamos essa obra, né? Em 2021 nós fizemos a transferência em meio à pandemia, e esse ano então nós voltamos nas atividades presenciais. Observem que essa escola ela é gestionada por uma ideia básica, né? Existe uma coletividade, existe uma dimensão do trabalho com elementos pedagógicos. Então aqui todo mundo que está aqui, educador, aluno ou educando, eles trabalham nas atividades, né? Então aqui não é só o momento de sala de aula, mas há todo um processo de tempos educativos, né, onde a gente tenta, nesta vivência, intensificar o processo formativo nessas três dimensões, da escolarização, da formação humana e da formação técnica, né? Então, veja, só para concluir, essa escola, então, é uma escola da rede, é uma escola comunitária, mas ela está orientada por um projeto político, né? E qual é o projeto político? É a Reforma Agrária Popular, que é formulada por um sujeito político dos camponeses, que é o Movimento Sem Terra. Então, aqui a gente não pode ter ilusão, aqui não tá, né? Aqui quem dirige essa escola é o MST, ainda que é uma escola. Então a gente desenvolve essas dimensões todas que eu comentei. Já foi dito, aqui é um assentamento muito grande, mas na região metropolitana não existe só esse assentamento Filhos de CETER. Mas nós temos na região metropolitana uma direção regional do MST, e essa direção regional é composta por Viamão, é composta por Eldorado, tem vários municípios, e composta por Nova Santa Rita e Encruzilhada do Sul, ainda que Encruzilhada geograficamente não pertence à região metropolitana, mas nós incorporamos Encruzilhada. Então são um conjunto de assentamentos e um conjunto de cooperativas. Nesse assentamento o destaque é o arroz, mas se você olhar, não é só o arroz, vocês vão ver a riqueza de produção que nós temos. Nós temos a Cooperave com uma agroindústria, né? Não só do arroz, vocês vão ver também que tem outros processamentos. Então aqui há um grupo gestor das hortas e frutas, então há uma dimensão produtiva muito intensa. Vocês vão ver que no banhado é a maior área, né? Mas no seco, na parte alta, onde estão as moradias, são 4 núcleos, vocês vão ter em 2, 3 hectares muita produção de olerícolas agroecológicas. Então é importante olhar Viamão dentro de uma articulação maior, que é esse complexo de cooperação, de grupos informais passando por cooperativas, associações. Vocês vão ver aqui uma gestão de água extraordinária. Eu pessoalmente não conheço outra experiência tão rica dentro de assentamento como essa. Vocês vão ver aqui a associação, que é a AFISE, que gestiona o distrito de irrigação, né? São 1.600 hectares de arroz, então há uma gestão de água bastante complexa, né? Muito cooperada. Enfim, então sejam bem-vindos à nossa escola, sejam bem-vindos à área liberta do latifúndio, onde a gente conseguiu produzir vida, cultura, alimentos, né? E, sobretudo, gente com dignidade, né? Gente que se tornou gente porque entrou na luta e fez a sua vida
né, assumiu o destino da sua vida e com isso conseguiu construir a sua família, mas também esse movimento chamado MST. De falar um pouquinho sobre o histórico da construção dessa política. Eu acredito ser uma política inédita dentre os institutos federais. Então, a nossa política de agroecologia, segurança alimentar e sustentável e educação ambiental. Mas quem pensou nisso? Como isso surgiu no IFRS? Então, como a colega falou, nós temos uma comissão, que é a CIAS, então, que trabalham nessa temática. O que acontecia? Nesses eventos, ensino, pesquisa e extensão, que o IFRS elabora todos os anos, sempre tinha um grupo conversando sobre esses temas. Mas era um grupo que ficava meio assim, onde nos inserimos? Porque a agricultura tradicional, convencional, não tem seu espaço. Então, quem somos, CIAS? Quem somos nós? Então, ontem à noite, né? E refletindo muito sobre as formações, porque é uma comissão multidisciplinar. É claro que nessa nuvem de palavras aparece a agronomia aqui por quê? Porque nós temos um histórico e a FRS nasce também de espaços campos agrícolas. Então, nós temos um grande número de engenheiros e engenheiras agrônomos, mas nós temos uma diversidade muito grande de profissionais interessados nesses temas e em temas que são relacionados então, à agroecologia, à nutrição e à educação ambiental. Então, nós temos o pessoal da geografia, da nutrição, da pedagogia, da sociologia, da administração, da biologia, da história, e eu pedi perdão se eu esquecer, veterinária, administração, filosofia, química, tecnologia de alimentos, química industrial. Então, é um grupo bastante diverso. Desde 2014, tá? Nós temos uma política nacional de agroecologia, que é de 2012, mas em 2014 o IFRS já era representado no Plano Estadual de Agroecologia. Então, nós assumimos um compromisso junto a outras entidades do Estado. E a partir daí, como é que a gente assume um compromisso isoladamente? Essas conversas foram se ampliando. O que aconteceu depois dessa primeira conversa, lá em 2016? 2017 e 2018, a gente ampliou essas conversas nos encontros de pesquisadores e extensionistas, uma ação maravilhosa que é promovida pelo Instituto para ampliar essa formação, e também nos eventos de ensino, pesquisa e extensão. A partir daí, o processo foi alavancando com as feiras orgânicas ou ecológicas em diferentes campos e outras ações, fortalecimento do Departamento de Assistência Estudantil e a implementação de cardápios da agricultura familiar para os lanches dos estudantes. Já em 2019, né, teve um evento bem importante que foi o fornecimento dos lanches ou dos coffee breaks, já com alimentos orgânicos, através de uma chamada pública, que foi sensacional, comida de excelente qualidade, valorizando os agricultores do entorno dos campos, né? E mais gente se mobilizando, resumi bastante, né? Mas, então, 22 de outubro de 2019, a política foi aprovada numa reunião da nossa instância máxima, o Conselho Superior. O que é, eu acho, o marco principal, né, é o fechamento, a finalização de 4 anos de uma construção. Essa construção foi coletiva, integrou profissionais com diferentes formações, como eu coloquei lá no início, né? Mas ela tem um objetivo comum, que é implantar ações que promovam a sustentabilidade institucional nas temáticas da agroecologia, da segurança alimentar e nutricional sustentável e da educação ambiental, em consonância com quê? Com as políticas públicas nacionais relacionadas ao nosso projeto pedagógico institucional, né? E ao nosso plano de desenvolvimento institucional. Então, nós estamos cumprindo aquilo que está escrito nos documentos norteadores do IFRS. Bom, perceberam que eu, como professora de geografia, gosto também de datas. Eu sempre digo para os alunos que não é no sentido de a gente decorar exatamente as datas, não é essa coisa abstrata e solta que a gente quer.
mas para a gente se situar no tempo histórico das construções humanas, nos espaços e na vida. Enfim, por que eu digo isso? Repararam que a política foi, então, demorou alguns anos de discussão, o que é importante, faz parte do diálogo, faz parte de a gente ter um tempo de estudo, um tempo de debate. Esses tempos são bem importantes. Agora, repararam que ela foi aprovada em outubro de 2019. Vamos recordar no tempo o que vai acontecer em seguida, né? Não só no Brasil, como no mundo. Vários acontecimentos vão nos causar alguns desafios, vão nos trazer alguns desafios. Então, a gente estava começando a se articular, né, no início de 2020 para os campos se reunirem, se organizarem internamente, a gente começar a ver como vamos fazer isso em cada campo, como vamos implementar. Estávamos nesse movimento quando chegou, né, esse movimento, novo coronavírus, exigindo que a gente, em 2020, então, começasse a fazer o isolamento social. Esse período de isolamento social acabou atrasando um pouco os nossos ânimos. Lembra que lá no início a gente não sabia quanto tempo ia durar? Então a gente acabava por não marcar nenhum compromisso. A gente ficou naquele estado assim, de espera, de vai ou não vai. Então a gente ficou bem, digamos assim, na expectativa nesse período, como comissão que estava à frente desse trabalho de implantação. Além disso, gente, a partir daquele ano, a gente começa a perceber ainda mais profundamente, né, um desmonte das políticas públicas de apoio à aquisição de alimentos pelas instituições, né, elas começam a perder importância, isso faz com que a gente não consiga, muitas vezes, inserir nos nossos... A gente sabe que de forma legalizada a gente precisa de alguns incentivos, né? Para a gente apoiar o agricultor agroecológico, para a gente conseguir fazer as instituições perceberem a importância disso. E o desmonte dessas políticas públicas acaba causando um atraso nisso. Tivemos a extinção do CONSEA, né? Um dos primeiros atos, né, do governo foi extinguir o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. A gente tem aqui a luta de décadas desse senhor Josué de Castro, que dá nome à escola, pelo nosso pensamento, pela elaboração de uma noção do que o povo brasileiro precisa para se alimentar bem, para progredir bem na questão do alimento e da agricultura, enfim, acaba sendo a consequência, né? O direito humano à alimentação, só isso, né? Lembrando que os conselhos estaduais, né, prosseguem, os conselhos estaduais prosseguem na luta, digamos assim. A gente vê também uma desvalorização das próprias instituições federais de ensino com os cortes de verbas, né, acabando por impactar nas atividades comuns, né, na possibilidade de oferta de bolsas, de editais. Esses cortes de verbas federais acabam também, para as instituições de ensino e funcionalismo, acabam impactando nas nossas atividades também. O desmonte das políticas públicas de apoio ao agricultor familiar, né, acaba por deixar muitos dos produtores sem uma visão, uma perspectiva de futuro, sem o apoio que existia, né, que poderia ser criado, poderia passar a existir. E, enfim, como eu comentei no início, né, a questão do coronavírus chegando. Frente a essas dificuldades, a gente ainda assim elaborou algumas ações. No ano de 2020, a gente planejou o curso online, a partir, né, das perspectivas que essa comissão tinha. Foi, sim, um momento muito legal naquele ano tão desafiador que a gente teve, né, em 2020. Ficamos muito felizes com o sucesso daquela primeira edição. Em 2021, prosseguíamos em trabalho remoto e tivemos mais uma edição que também foi bastante, assim, foi bastante grande em 2021 também. Também tivemos a aquisição de gêneros alimentícios para a composição dos kits de alimentos da agricultura familiar, do empreendedor familiar rural, distribuídos aos estudantes cadastrados no programa Benefício de Assistência Estudantil. Mas esses kits, assim, um diferencial, e foi uma luta desta comissão, de que tivesse alimentos que se relacionassem dentro do possível, né, dentro do que a gente conseguia,
que se relacionassem com o modo de alimentação daquela região, né, que fossem identificados com a cultura daquela região, que fossem produzidos dentro do possível pelos agricultores da região, e também algumas perspectivas no sentido de educação, né, alimentar também, que fossem alimentos saudáveis, nutricionais, né, com uma perspectiva assim de não ser apenas uma cesta básica. E é isso, por fim, pessoal, dentro da nossa política, a gente fez aquele trabalhinho de nuvem de palavras, em que a gente reuniu as palavras que mais são citadas dentro da política e assim formam uma espécie assim, de uma figura onde elas ficam em destaque. A gente vê a agroecologia em destaque na nossa política, mas a gente vê também uma outra palavra linda, né? Vida. Então a gente está num grupo que se preocupa com vida. Então, historicamente, a gente veio construindo esse debate, né, meninas, dentro das legislações que existiam, das questões históricas. E eu vejo que muito antes da gente se deparar com uma legislação do PNAE que pedia por alimentos minimamente processados, nós já trabalhávamos com essa ideia. Muito antes da gente ver as legislações falando das obrigações, nós já trabalhávamos com as ideias que as legislações trouxeram, até mesmo depois da gente já existir, da gente já trabalhar dentro dessa perspectiva de que agroecologia, segurança alimentar, educação ambiental, é um nome grande, como disse o Fiorese, mas elas são extremamente únicas, são formas da gente falar, e a gente até debatia no início o que era mais importante, cada um dentro de uma área, né? E a gente viu, bom, vamos citar, porque todas são uma coisa só. É a defesa da vida com qualidade nesse planeta, né? Nessa nossa existência. Então, isso são dimensões que a política procura trabalhar e trazer para o nosso cotidiano, dentro do IFRS, e também despertando essa curiosidade dos nossos estudantes. Por que eu estou comendo isso? Né? Porque existe um propósito dentro disso, que também é despertar curiosidade nos nossos estudantes. Curiosidade na pesquisa, na curiosidade do alimento, e saber que cada vez que eu abro um pacote para me alimentar, além de eu estar prejudicando o meu corpo físico, eu estou impactando o ambiente. E eu estou conduzindo toda a política alimentar de um país, de uma localidade, de uma região. No sentido de que essa política, ela faça o papel de elo, de articulação, de interação, mais do que isso, né? De ser uma forma de ligar tanto os produtores, agricultores familiares que produzem os alimentos, com a instituição, com a comunidade escolar, através das feiras, da compra, né, da alimentação escolar. Se falou bastante também na questão da qualidade da alimentação escolar, que é diferenciado nos campi conforme a situação, porque as realidades dos campos do IFRS são muito distintas. Nós costumamos brincar que aqui Alvorada, Viamão e Restinga é a faixa de Gaza do IFRS, porque as realidades são muito diferentes. E aí os estudantes colocaram questionamentos bem importantes que vão levar depois para os seus respectivos campos. E criar esse elo, enfim, coerente, que seja equitativo e que a gente consiga ir balanceando as nossas necessidades de acordo com o que vai surgindo. Uma outra questão bem importante que apareceu bastante é a questão da gente dar mais visibilidade e eu acho que uma validação, né, à agroecologia na presença nos currículos. Porque os professores, os servidores, por exemplo, que trabalham em campos onde predomina o agronegócio, na mente, no coração, no modo de ser, fazer, existir das pessoas, sofrem muito, porque às vezes são obrigados a trabalhar disciplinas que eles nem acreditam. Então, ter uma presença institucionalmente mais validada e mais relacionados ao meio ambiente, né? Sempre fazendo essa conexão.
Daí depois a gente falou sobre a utilização das energias renováveis que já acontecem aqui no campus, sobre as divulgações das ações para a gente ter mais ideia do que acontece no âmbito geral aqui nos IFES, né? E também sobre rodas de conversa e de acolhimento sobre mulheres, para a gente desenvolver esse tema também de gênero na agroecologia. E foi basicamente. Ah, sim. E da criação de um calendário intercamp entre todos os campos, né? Para as ações serem mais coletivas, né? Que todo mundo consiga participar e ter ideia do que está sendo elaborado. Eu sou a Emily, estudante do Campus Alvorada, Meio Ambiente, 4º ano. E uma das ideias que a gente teve também são projetos desenvolvidos pelos discentes, projetos que envolvam o meio ambiente, né? E nessas feiras seriam abertas, então seriam desenvolvidas, pelo menos no nosso campus tem o PI, que é Projeto Integrador, então seriam ideias dos estudantes de meio ambiente fazerem projetos relacionados ao meio ambiente, à agroecologia, para poder apresentar para o pessoal da comunidade externa e aproximar os campos. Compostagem em todos os campos foi uma ideia que surgiu também, então cada campus se organiza para ter sua área de compostagem e principalmente as lixeiras, pelo menos 2 lixeiras em cada sala, cada espaço do campus, porque é uma realidade do Campus Alvorada, o Campus Restinga apontou também, que a gente tem lixeiras para separação do lixo fora das salas, mas dentro da sala só tem uma lixeira. Então, como é que a gente vai ensinar, né, nossa própria comunidade a poder cuidar do lixo, gerir os resíduos, se a gente não tem nem na nossa própria sala 2 lixeiras para separar? Só complementando, separar e dar um destino correto ao final, né? Não adianta vocês fazer a separação e depois o pessoal recolhe e vai para o mesmo caminho lá para o sanitário. Bem, é muito bom ver essas repetições que têm aparecido, porque toda repetição dá um diagnóstico para nós, né? Então, algumas coisas que o nosso grupo discutiu vão se repetir. Isso é muito bom. Quando a gente começou a discutir sobre agroecologia, a gente falou que há uma tendência dos poucos que conseguem adotar essa prática, um pouco ir pelo fluxo, um pouco pela moda, e também muito focado na saúde da pessoa. Muitas pessoas vão para a agroecologia pensando na própria saúde, mas se discute muito pouco a parte de ecologia da agroecologia, a parte de saúde ambiental, a importância do equilíbrio ambiental e como isso relaciona às questões globais de aquecimento e mudança climática. Então, para a gente expandir essa discussão de ecologia para além só da saúde individual, mas para essa saúde global, a gente não tem como fugir da educação, que também já foi falado. Mas essas hortas comunitárias não precisam ser implantadas apenas nas comunidades, nos bairros, nas áreas disponíveis num determinado lugar. É de pensar nelas, inclusive dentro dos nossos campos. Muitos de nós teriam esse espaço para fazer, pequenos, grandes, mas há como fazer essa abertura de fazer umas hortas comunitárias dentro dos campos. Deixando aberto, convidando grupos da cidade, grupos de terceira idade, grupos de jovens, grupos ligados a algumas organizações, escoteiros, enfim, diversas essas outras organizações que tem na cidade. Só que para fazer a implantação de uma horta comunitária agroecológica, a gente cai também em outras 2 questões. Recursos. Essa parte de recursos financeiros se envolve ter a produção de insumos. Não é muito popularizado, não se conhece muito a questão de insumos agroecológicos, nem a forma de adquirir eles e adotar eles. E aqui cai na divulgação, né, que a gente falou também aqui. Então, talvez, uma proposta é nós termos bancos de tecnologia agroecológica. Esse aglomerado de técnicas, de formas de produzir esses alimentos de forma agroecológica, onde a gente consiga centralizar essas práticas. Para fazer essa centralização,
também a gente precisa investir mais, foi falado, em pesquisa em agroecologia. Mais produtos tecnológicos que a gente consiga baratear a produção deles, desses insumos, para que mais produtores, mais pessoas consigam adotar essas práticas para fazer essa produção. E também uma coisa que pode auxiliar essas organizações, essas hortas comunitárias, para além do campus, é a produção de cartilhas, de manuais que venham a orientar esse trabalho, para que a gente tenha um material que subsidie essa conversa com as comunidades. Porque foi o colega que falou antes, assim, não é de uma noite para o dia que as coisas se transformam. Mas como é que tu chega para ter uma conversa com o grupo? Nós vamos adotar uma outra técnica de produção, sem uma referência. Minha mãe, quando quer saber o que ela faz com os pulgões, ela bota no Google e aparece a primeira coisa para ela sair adotando. Só que são poucas pessoas que têm acesso a fazer essa pesquisa, e ainda mais, uma pesquisa dessa forma que não é muitas vezes referenciada. E aí acaba sendo tudo práticas que não vão funcionar, não vão ser eficientes, e a pessoa tende a não adotar aquilo para a vida dela. Então, a produção de material, de tecnologia, de ciência, de pesquisa, pode culminar nesse fortalecimento dessa política de agroecologia. A Margarida era minha bisavó, na verdade. Margarida se chamava Melita Margarida Serafini. E ela foi agricultora a vida inteira dela. E essa canção eu sempre dedico a todas as mulheres que têm o seu trabalho muitas vezes invisibilizado. Ainda mais quando se trata das mulheres agricultoras. E essa música é uma homenagem à minha bisavó Margarida, mas também a todas as mulheres do campo. Põe a semente na terra, que já é primavera. Põe a semente na terra, cultiva o chão. Põe a semente na terra, que já é primavera. Põe a semente na terra, cultiva o chão. Semeia, Margarida, semeia. Margarida é o nome da minha avó. Margarida é dona de casa, Margarida trabalha no sol e carrega consigo uma tripla jornada. A gente percebe, seria muito interessante realizar estudos comparando a biodiversidade da área de produção orgânica com a produção convencional. A gente não tem estudos comparativos, mas a gente que é da biologia, que percebe nitidamente mais essa área de produção orgânica quando se compara com as outras áreas, a gente percebe bem nítido. E a nossa relação com o assentamento aqui, ela hoje é muito boa, né? Porque o assentamento hoje vê, ao contrário de alguns anos atrás, né, via como uma restrição, porque, claro, uma unidade de produção integral, ela cria restrições no entorno, né? São das suas zonas de amortecimento, enfim. E hoje, vê a unidade como uma área favorável, para agregar valor à sua produção, né? Hoje está com outra visão, eles têm a unidade como um vizinho do bem, assim, dá para dizer. Então a gente trabalha muito dentro do conselho, com o assentamento, né? E eles são nossos parceiros, na verdade. Então, na área, que bom que existe o assentamento e não áreas de produção convencional no campo. Então a gente agora está com um plano de manejo agora publicado, né? Então agora nós temos as diretrizes de trabalho da unidade e o objetivo é, como já falei antes, né, a conservação do banhado e das espécies relacionadas ao banhado. Esse é o objetivo principal da unidade. Ela foi criada com o objetivo principal de proteger os ecossistemas do banhado, de desenvolver a pesquisa científica, a educação ambiental e outra coisa muito importante é a conservação das nascentes, né, que o banhado aqui
Os Pachecos é uma grande nascente, uma importante nascente do rio Gravataí. É uma esponja, né, que retém essa água que vem da parte alta da área urbana de Águas Claras, faz com que essa água tenha uma melhoria na sua qualidade, na sua quantidade, e essa água vai para o assentamento, para a produção do assentamento do rio Gravataí. André, acho que seria interessante também registrar que a água dessa enorme barragem aí, só uma parte é utilizada para irrigação da lavoura de arroz, da produção de arroz orgânico do assentamento. O assentamento planta 1.600, 1.700 hectares de arroz orgânico, mas não pode usar toda a água, né? Então, quando está cheio, atinge a cota 14, é isso? Cota 14, acima do nível do mar. Eles podem utilizar até a cota 12, 2 metros de água. O resto tem que ficar por medidas de segurança hídrica, né? Para abastecer o sistema público, Gravataí, Corsã, Gravataí, Viamão, Porto Alegre, Zona Norte. E também para garantir a umidade aqui no banhado, né? Porque antigamente aconteciam incêndios aqui, né? Porque é um organossolo, né? Um solo muito orgânico, tem muito teor de carbono. E se seca, entra em combustão espontânea ou alguém larga um toco de cigarro, qualquer coisa, né? Já está feito o desastre. Margarida trabalha onde quer, Margarida quer uma mulher que só vai aonde puder levar os filhos no colo. Põe a semente na terra, que já é primavera. Põe a semente na terra, cultiva o chão. Põe a semente na terra, que já é primavera. Põe a semente na terra, cultiva o chão.